Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo, os principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Previsão, abraço, toma-aca e frieza com Felipe Luiz, Pedro tá recado. Análise, Flamengo vence em roteiro que só o futebol é capaz de escrever. Vamos lá, Flamengo, falar sobre tudo com futebol. Ontem teve a volta da raça, acho que a torcida também fez sua festa, foi o pulmão, como eles costumam dizer, pulmão tá aqui pancada, e isso aí também motivou a equipe, tem que ressaltar isso. Mas vamos lá analisar jogador por jogador do Flamengo. O Rossi teve poucos trabalhos, o Fluminense utilizava do contra-ataque para chegar no Flamengo, chegar no ataque e chutar mais ou menos chute fora da área ou pode escanteio. Foi os dois lances mais perigosos que o Fluminense pôde criar contra o Flamengo. Lá na lateral direita, vai ela regular como sempre, defensivamente bem, ofensivamente fez sua parte. É, a diferença entre ele e o Wesley é mais agressivo, ele é um jogador regular, faz a função muito bem, não compromete ninguém. Então, para mim, pode continuar no Flamengo tranquilamente. Danilo usou da sua experiência, do seu posicionamento, sentiu cãibra no final, tranquilo. Não sei se ele lesionou, mas a princípio pareceu ser cãibra. Fez uma boa partida. Léo Ortiz ajuda muito na construção da jogada. Eu acho que pelo lado direito ele rende mais, mas pela circunstância que o Flamengo vem passando, ele jogou pelo lado esquerdo. E Léo Pereira pelo lado esquerdo, subindo ao ataque. Acho que essa escalação do Léo Pereira ali, do lateral esquerdo, foi genial do Felipe Luiz. Acho que surpreendeu todo mundo. E Léo Pereira costuma fazer bons jogos como lateral esquerdo. A gente acha que esqueceu, mas ele já jogou assim. Então ele fez uma partida também muito boa, muito segura ali lá na lateral esquerda. Daqui a pouco eu vou falar da entrada do Fino, mas vou continuar com o time titular ainda analisando. Volante, Jorginho e o Alan. A única coisa que eu vi ali de erro é que eles ficam muito próximos, porque eles são dois jogadores da mesma função, que faz a entrada da área. O Felipe Luiz tem que definir quem vai subir, quem vai ficar, para melhorar mais o posicionamento dos dois ali, principalmente na saída de bola. Fica os dois muito próximos, atraindo muito marcador ali para cima do Flamengo, principalmente ali no meio, que engarrava muito. Então o Alan ou o Jorginho tem, se for com o Alan, abrir um pouquinho mais para a esquerda, Jorginho um pouquinho mais pela direita, de acordo com o posicionamento de cada um. Se o Alan pega a bola ali na entrada da área, o Jorginho tem que abrir mais pelo lado direito e avançar mais para o ataque. E mesma coisa, o Alan, quando o Jorginho estiver na entrada, na cabeça de área, ele abrir um pouquinho para o lado esquerdo ou avançar um pouquinho mais para frente para abrir um espaço para melhorar a saída de bola. O que eu vi no jogo, os dois estavam meio confusos, mas os dois fizeram uma boa partida. Outra coisa que eu tenho que ressaltar ali, não só dos dois, mas de todos os times do Flamengo, é que a bola é entre as linhas. O Flamengo tem que forçar. Os times, o Santos jogou fechado, o Fluminense jogou fechado. Então esses times que o Flamengo vai pegar agora vão jogar fechados. O Flamengo não tentar uma, duas, três, quatro bolas entre as linhas ali e evitar de ficar tocando para trás, trocando para um lado para o outro. Tem que dar o passe, tentar. Vai errar, faz aqui, faz falta, trava o jogo, mas você tem que tentar a bola entre as linhas para tentar quebrar a marcação do time adversário. E também os atacantes têm que sair do marcador. Se tá um piquezinho leve, o marcador vem junto. Os caras têm que ser espertos, abrir rápido para ter uma certa distância do marcador. Eu vejo os homens da frente do Flamengo tanto corridinhas lentas para pedir a bola. Os caras têm que ter uma movimentação muito mais veloz ali na frente para você ter um espaço de 2 metros do marcador para você tentar um tiro, tentar um passe rápido, quebrar a marcação.
Também os volantes também tem que fazer infiltração. Não adianta ficar ali naquela contenção ali e não ter filtração. O Flamengo não vai avançar, vai ficar com aquele toque de um lado para o outro que não resulta num bom ataque. São coisas que tem que ser treinada, tem que ser aperfeiçoada no Flamengo. É a infiltração dos jogadores, que é o que o De La Cruz faz, tem esse papel de ir à frente. Quando você joga com dois marcadores, você não tem esse cara que está um passo à frente. Por isso que o De La Cruz é importante, porque ele consegue avançar as linhas ali, infiltrar na defesa adversária. Mas os volantes têm que também entender isso. Quando o Jorginho sobe, o ala fecha. Quando ala infiltra lá, o Jorginho tem que fechar a marcação. Acho que tem que ser treinada essa movimentação entre os volantes de infiltração e os homens da frente ter uma movimentação melhor para receber o passe entre as linhas, que vai abrir um espaço ali se os jogadores têm uma movimentação mais rápida. Pelo menos isso que eu analiso. Pelo lado direito, o Luiz Araújo fez um jogo bom, regular, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo no segundo tempo. E o Cebolinha também fez um bom jogo. Falta eles mais confiança para partir contra os laterais. Quando pega a bola na linha de fundo, tem que tentar o tipo para tentar o cruzamento, tentar desestabilizar o marcador para tentar uma jogada de efeito. Senão vai ficar muito toquezinho para um lado para o outro. E o papel dos pontos é esse, tentar ir um contra um. Então, falta esse trabalhar confiança, mas acho que o Cebolinha fez um bom jogo, assim como o Luiz Araújo fez um bom jogo de marcação, voltar para marcar, chegar na parte ofensiva, principalmente o ala com o Cebolinha. No primeiro tempo achou muita bola, lançamento em profundidade do ala para o Cebolinha. Acho que também pode trocar os volantes, colocar o Jorginho pela esquerda e o ala pela direita, porque tem essa visão de puxar a bola para o pé esquerdo e vai ser um lançamento longo, que pode ser uma arma bem utilizada pelo Flamengo, principalmente em papel de contra-ataque. Arrascaeta fez um jogo também regular, tentou buscar a bola. Ele falta de gente, pessoas que aproximam, que falam em infiltração para tentar o toque rápido, essa aproximação entre os atacantes e o volante. O Alisson, eu esperava mais dele. Eu acho que é o momento dele mostrar que é titular ou não do Flamengo. Eu vejo ainda ele tem que ir entrando aos poucos para ele ir evoluindo. E eu esperava uma resposta dele melhor, tipo assim, para tentar a vaga de titular. Não sei se ele foi pego de surpresa, que na escalação oficial é o Prado, que sentiu no aquecimento a lesão. Então, acho que pegou ele de surpresa, ele não estava preparado psicologicamente para fazer aquele papel como titular. Mas voltou um pouquinho bem no primeiro tempo do Alisson pressionar a marcação. Esperava ele pressionando mais a marcação, usando a sua juventude, seus pulmões para dar o primeiro combate. O Bruno Henrique faz muito bem isso nesse primeiro combate como 9. No zagueiro ele aperta bem a marcação, e eu senti um momento no jogo que o Alisson não conseguiu fazer essa pressão. Por isso que eu esperava mais dele. Às vezes saiu muito da área, esqueceu que é um 9, porque ele entra normalmente com o Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique tem um papel mais ser um camisa 9, ele ser um pouquinho mais organizador. E quando ele foi o 9, eu senti ele fazendo o papel de 9, infiltrando melhor. A volta do Fina, eu acho que também é uma boa coisa que aconteceu no jogo. O Vina recuperando a forma. Para mim, eu vejo ele na classe de jogador como um titular do Flamengo. Isso aí vai mostrar com o tempo. Acho que tem 3 peças laterais onde o Flamengo pode desenvolver muito bem alternância tática dentro de 3 laterais de perfis diferentes. O Alexandre mais marcador, o Vina mais técnico e o Ayrton Lucas
mais agudo. Então, Felipe Luiz pode trabalhar muito bem essas peças. O Everton Araújo entrou, marcou, fez seu papel de marcador. Acho que contra o Santos saiu o ala, entra o Everton Araújo. Acho que é uma troca normal, assim como o Everton Araújo poder entrar no lugar do Jorginho. É um jogador que vai entrar ali para ter mais poder de marcação. Enquanto o Santos não houve isso, entrou o Tela Cruz. Eu vejo o Tela Cruz agora entrando no lugar do Arrascaeta aos poucos, não para jogar como camisa 10, mas para recuperar a forma física e sendo aquele terceiro volante ali do Flamengo, um volante com poder de ser um camisa 10. Esse é o Tela Cruz que eu vejo no momento do Flamengo. Com o passar do tempo, ele recuperando a forma física, recuperando das lesões, voltar a ser o volante que o Flamengo utilizou ano passado. Então, eu vejo isso. Acho que as substituições volantes, sai Ala ou sai Jorginho, entra Everton Araújo. E quando tiver Arrascaeta, você põe o Tela Cruz fazendo o terceiro volante. Pelo menos é isso que eu enxergo. O Pedro, acho que foi o cara do jogo, fez o gol. Mas é aquele negócio, é um 9 de ofício. O Flamengo não tem um 9 de ofício. Tem o Bruno Henrique, que é um atacante pelo lado. O Prato, que é um atacante pelo lado. O Wallace, que é um atacante pelo lado. E o Pedro é um atacante de ofício. Assim como o Juninho. E o Juninho, eu enxergo o Juninho hoje no Flamengo jogando como ponta esquerda ali. É um jogador taticamente muito determinado. Mas como 9, ele ainda não conseguiu achar a sua função nesse Flamengo. Então, eu creio que o Juninho, se o Felipe Luiz colocar ele para o lado esquerdo, eu creio que ele pode encontrar o futebol a princípio e depois transformar um 9. Vai ser uma questão de adaptação. Mas, voltando a falar sobre o Pedro, é um finalizador. E se você vê o gol, característica de um camisa 9. A bola cruzamento, quando ele viu que o Léo Ortiz ia ganhar no alto, já partiu para a segunda trave. No desfile do Léo Ortiz, ele já chegou finalizando. É um 9 nato. Então, ele fez o gol. Então, o Flamengo tem que resolver esse problema. Se vai ficar com o Pedro, vai resolver a questão do Pedro com o Porto, com o Felipe Luiz. Chegar a um acordo, fazer uma reunião entre os três ali com o seu representante do Pedro e decidir. Você vai querer ficar, então aqui, o seu empenho no treino vai ser cobrado e tal, isso e aquilo outro. Porque é o que eu falei sobre o Neymar. O Neymar só joga um jogo. O Flávio é um grande jogo e o grande jogador aparece nesse grande jogo. Também vai ter jogos de nível baixo e a dedicação do atacante tem que ser maior. Então, o que o Felipe Luiz cobra é certíssimo. O jogador tem que ter empenho o tempo todo. Então, é essa a visão. Tem que chamar eles para ser reunião e decidir se vai ficar numa boa ou se vai negociar ele. É o que eu falei. Nesse período agora, de julho até setembro, também tem que colocar os jogadores que automaticamente são meio que descartáveis para que os árabes, outros países venham contratar jogadores. O Flamengo não perca suas peças importantes. Vamos para mais notícias. O Wesley vive o dia D para o Flamengo finalizar a venda a Roma. O clube italiano estabelece prazo para concluir a negociação. É isso aí, se vender para mim vai ganhar uma grande história. Chutando com a venda do Gerson com o Wesley vai chegar em torno de 50 milhões de euros. Então o Flamengo pode trazer um grande jogador que queira retornar ao futebol brasileiro, principalmente ao Flamengo. Então o Flamengo tem que saber aproveitar esse estudo em consideração para trazer um grande nome. Vai ser um investimento alto que o Flamengo hoje em dia não pode apostar mais. Ou se traz um jogador que é uma realidade, ou perde a oportunidade de jogadores ao qual abaixo pode dar resultado ou não. Então o Flamengo tem que ir atrás de um grande jogador.
Vamos para mais notícias. Pedro arrecada de gente do Fla, espero que reconheça o erro. Felipe exalta a atuação de Pedro, recuperou o brilho. É isso aí, jogador vai ser cobrado, no Flamengo todo mundo é cobrado, tem a música Quem Nasceu é Flamengo, quem nasceu, nasceu, não nasceu nunca será. E lá nessa música tem a parte que eu acho muito interessante, todo rubro-negro é cobrado, então Pedro não vai ser esse cara que vai passar em branco, realmente vai ser cobrado por todo mundo. E sobre Pedro e Porto, eu acho que o Porto, como um dirigente, tinha que chamar a imprensa e fazer, responder as perguntas, esclarecer os problemas, chamar o jogador, o seu representante, Felipe Luiz, esclarecer ali uma conversa entre eles a paz, estabelecer o bom convívio ou dispensar o Pedro. Então é questão de atitude. O dirigente não pode ficar no meio, em cima do muro. Se não, se o Pedro não vale mais pro Flamengo, manda embora, se não entender deles, dispensa. Dispensa não, vende ele com valor bom que o Flamengo ganhe, mas chega a acordo com eles, fala, ó, eu vou dar mais minudade a você, para você ter destaque, que venha as propostas, a gente põe você no mercado. Ou, Pedro, acordando com você até o final do ano, você é o principal jogador do Flamengo, então, passa em cima daquilo, eu errei, não é para ter falado o que eu falei, tá um momento de empolgação, que eu soltei algo que não é para ter soltado. Então é a atitude que diz, vai dizer muito sobre essa polêmica, Pedro. Então as partes têm que chegar a acordo e Porto tem que chamar a responsabilidade para si, não deixar a responsabilidade repingar no Felipe Luiz. São três coletivas que o Felipe Luiz responde o caso Pedro e o dirigente de futebol tá calado, não tá falando nada. E lá no Mundial de Clubes falou muito e falou até sobre o Pedro, a possível valor de uma venda do Pedro. Então agora é a hora de um dirigente se posicionar e mostrar que está trabalhando no Flamengo. Então vamos ver aonde vai parar essa novela do Pedro. E então encerrar agora, o vídeo ficou um pouco encante, eu não quero alongar muito mais. Então essa análise Fla comigo, Eduardo, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.